O Rio Tietê de São Paulo ele é um rio conhecido porque ele é muito poluído, muito sujo, na verdade. E aí eu sempre tive essa impressão e eu já vi, como eu sempre morei por ali, então eu sabia como que era o Rio Tietê. Mas aí um dia um amigo meu falou assim pra mim, você sabia, Toshio, que o Rio Tietê ele é poluído naquela parte, mas o começo dele dá até pra beber água, né? Aí, lá no Vale do Paranapiacaba, se eu não me engano, Vale do Paraíba, eu não lembro direito onde que é. É, né? Aí eu falei, sério? Porque é difícil de acreditar, né? Você vê toda aquela poluição ali na beira da rodovia, é impossível de acreditar. Ele falou, é. Ele falou, é tão limpo, que dá até pra você beber água dali. Aí eu fiquei pensando, e engraçado, eu tava orando ali atrás, junto com vocês, louvando, e lembrei disso. E eu sei que tem coisas, não é você que lembra, é Deus que traz na sua mente, sabe? Tem coisas que você lembra por causa de uma situação, mas ali não tinha nada a ver, eu estava orando por uma coisa e outra, e Deus falou bem claro assim para mim, é assim, Toshio. As coisas, elas nascem, quando elas nascem limpinhas, né? Elas nascem bonitas, igual um bebê. O problema é no decorrer das coisas. Por isso que a gente nunca pode perder a essência dos começos. Nunca podemos perder. Sabe, eu sempre olho esses inícios como um grande desafio. Porque o desafio não é crescer. Porque tudo cresce. Você não precisa fazer nada. Para e pensa. Barriga não cresce? Tudo cresce, gente. Né? Eu falei para Raquel, a gente limpou lá o nosso quintal, daqui a pouco começou a crescer. Eu falei, ué, você plantou alguma coisa para crescer? Não, mas cresce. Cresce mato, cresce grama, cresce tudo, você não precisa fazer nada. O problema é a maneira que se cresce. A gente tem que ter mais cuidado com a forma que vamos crescer do que com o crescimento em si. Tudo que Deus faz, Ele faz para que haja crescimento. Uma árvore, uma planta, qualquer coisa. Só que a maneira que se cresce que temos que tomar bastante cuidado para não acabar igual o Rio Tietê. Começa limpinho, mas lá no meio é sujo. Não é mesmo? Então eu falo isso, sabe por quê? Todas as coisas que Deus faz, todas as coisas que Deus começa a criar, elas só dão certo se Deus continua cuidando daquilo. Se em algum momento o homem coloca a mão e mexe nas coisas de Deus, ainda que seja confuso, ainda que seja estranho, aí as coisas se estragam. Você concorda comigo, não é verdade? Não é mesmo? Os nossos filhos, né, a gente que é pai, a gente tem muitas experiências com isso, não é mesmo? Por quê? A gente tenta ensinar os nossos filhos a fazer da maneira certa. E aí a gente está vendo, por quê? Porque a gente sabe, a gente já trilhou aquele caminho, de repente ele começa a colocar a mão, ele começa a mexer nas coisas, você fala, ih, vai dar ruim, e dá ruim, não é mesmo? É a mesma coisa com Deus. Eu quero falar uma coisa para vocês em relação àquilo que Deus colocou no meu coração ali no fundo. Não mexa nas coisas que Deus está fazendo, para que tudo se mantenha andando na conformidade. Por mais que seja estranho, por mais que a gente tenha uma ansiedade de mexer, não mexa. Mas também tem o outro lado. Às vezes, as coisas não estão na mão de Deus. E por isso que a água é turva, por isso que o desenho não é bem aquilo que a gente queria. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, Ele faz acontecer. E Ele realiza de uma maneira que vai ser melhor do que aquela que a gente esperava, simplesmente porque está na mão da pessoa certa. Né? Eu sei que não é fácil a gente entregar coisas nas mãos de Deus, mas pergunte-se a si mesmo, será que não vale a pena, depois de tanto tempo tentando? Será que não vale a pena experimentar fazer de uma outra maneira? Será que não vale a pena a gente colocar realmente nas mãos de Deus e não tirar de lá? Será que se você colocar na mão de Deus, Ele não vai te entregar aquilo pronto e preparado do jeito que você sempre quis? Então vale a pena essa meditação. Eu quero ler Isaías 43, que a Raquel leu, então não vai ser difícil de você abrir, né? Isaías 43. Deus sempre me surpreende nessas pregações. Sempre. Sempre Deus me surpreende por causa que eu venho preparado para uma coisa, e aí Ele fala outra, e aí muda toda a história, mas a vontade dele sempre é a melhor, né? Isaías 43, você abriu aí já? Olha que, grava esse versículo no seu coração, ele é maravilhoso. Fala assim, ó. Agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel.
Não temas, porque eu te remi, ou eu te comprei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. E quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele nem te queimará, e nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que você é precioso aos meus olhos e porque eu te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu estou contigo, trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para minha glória, aos quais formei e fiz. Até aqui, para a gente não se estender muito. Existem duas maneiras de você passar pelos problemas. Duas formas. Por quê? Problema a gente sempre vai ter, não é verdade? E se você não tem problema, por favor, me ensina, porque eu ainda não consegui descobrir esse segredo. Mas nós temos duas maneiras de passar pelos problemas. A maneira com Deus e a maneira sem Deus. Por que existem duas maneiras, que é a maneira com Deus e a maneira sem Deus? A maneira sem Deus a gente já experimentou. E a gente costuma experimentar muitas vezes, mesmo você que é cristão. Porque olha só, gente, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Mesmo quem é cristão há muito tempo, ainda dá umas derrapadas na sua vida cristã, não é mesmo? Tem hora que você tem que confiar e você não confia, tem hora que você tem que fazer um negócio e você não faz. Eu sempre costumo dizer, para cada pessoa que entra na igreja, o seguinte: se você entrou aqui para procurar uma pessoa certinha, uma pessoa perfeita, que faz tudo certo, errou o endereço. Porque na verdade aqui é assim, ó. A igreja não são essas paredes, somos nós, né? A igreja, ela é um hospital. Um hospital que tem um monte de gente doente. E aqueles que vão se curando, vão ajudando a curar os outros. É isso. Então, se você entrou para encontrar gente sarada, curada, deu ruim. Você não vai encontrar aqui. O que você vai encontrar aqui? Pessoas que estão no mesmo barco, buscando algo para suas vidas, para mudar a sua história. E foram procurar no lugar certo, porque o problema é que às vezes a gente procura no lugar errado, não é? Eu gosto da história, por exemplo, sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Já ouviu falar? É uma história na Bíblia que diz assim, que tinha uma mulher que fazia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E aquele fluxo não parava. Imagina só o que é 12 anos você ter um fluxo de sangue. Então ela já era fraca, debilitada. Se ela tinha família, naquela época era um preconceito muito forte. Então ela perdeu família, perdeu marido e ela vivia sozinha até o momento que ela soube que Jesus estava passando por ali e ela alimentou uma fé no coração dela que Jesus podia curar ela. E ela foi. E a Bíblia fala assim, ela foi curada, mas a Bíblia diz assim, que ela gastou tudo o que ela tinha buscando ajuda, mas antes não foi curada. Ela foi a pior. Por quê? Procurou no lugar errado. Às vezes a gente está com tudo na mão, mas procuramos no lugar errado e acabamos pior do que antes. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. Você sabe que em alguns fatores o Japão ele deixa a desejar. Uma delas é na parte da medicina, né? E já aconteceu comigo algumas experiências de você ir no médico. Eu tive uma alergia em 2017, se eu não me engano, né? E foi uma saga na minha vida, aquela alergia. Por quê? Eu trabalhei com óleo e aí eu fiquei com o meu corpo inteiro, sabe? Todo pelotado, coceira, de ficar em carne viva. E aí fui buscar ajuda, lógico, fui nos médicos. E fui em uma, e fui em outra, e eu ficava passeando de cidade em cidade procurando um dermatologista, um médico, uma clínica que pudesse trazer um remédio para me sarar. Aí eu comecei a procurar eu mesmo nas farmácias e experimentei, eu já sei todo tipo de remédio de alergia, pra você ter uma ideia. E nada sarava, nada. Tomei comprimido, tomei injeção, nada sarava. Aí quando passava o momento, eu ficava pior, porque ficava coçando, ficava ainda todo alérgico, até o momento que tomei um remédio que começou a fazer efeito. Mas olha, gente, fiquei em vários meses daquele de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Não consegui encontrar solução. Na nossa vida também às vezes é assim. A gente procura solução aqui, solução ali, e a gente não encontra. E quando a gente entra na igreja,
A gente tem que entrar na igreja com o desejo, sim, de buscar ajuda, de buscar uma solução para a nossa vida, sabia? Não é errado fazer isso. Na verdade, é o correto. Porque Deus fala assim na palavra dele, que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Ele fala, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se ele veio para os doentes, então eu quero encontrar em mim uma área de doença para que ele tenha vindo para mim, sabe? Porque senão não vale a pena. Eu vou vir para a igreja para quê? Eu vou vir para a igreja para poder me relacionar com pessoas que são diferentes de mim e que de repente eu vou ter mais problema com elas? Não, eu preciso estar aqui por um propósito. E o meu propósito que é encontrar em Deus a solução da minha vida, porque é o lugar certo. Então, voltando, existem duas maneiras de eu passar pelo problema. Com Deus ou sem Deus. Das duas formas eu passo pelo problema. A diferença é que quando eu passo com Jesus, existe uma solução. E uma solução definitiva. E uma solução que vai funcionar. Você pode ver que a maior dificuldade que nós temos, seu Ângelo, é a gente admitir que deu errado alguma coisa. Eu prefiro manter uma posição de orgulho, eu prefiro manter uma posição de que está tudo certo, do que admitir que eu fiz errado. Do que admitir que eu tentei e deu errado. Sabe, quando a gente passa por um problema sem Jesus, a gente chega no final e a solução não veio. Mas aí o que eu faço da minha vida? Eu me mantenho firme, ereto e não, tá tudo bem. Foi só um momento, daqui a pouco passa, tudo passa, não é verdade? Mas na verdade não passa. Por causa que tem problemas que nós carregamos desde quando a gente se tomou entendimento de que a gente é gente, não é mesmo? Coisas que a gente carrega desde lá de trás. Eu tenho 38 anos hoje e tem problemas que eu carrego quando eu tinha 10, 12 anos, que eu me lembro que eu comecei a ter problemas. E nunca sarou. Então, não é coisas passam, não, é porque eu não encontrei solução. E eu não encontrei solução porque eu entrei no problema sem Jesus. Eu entrei no problema sem Ele estar comigo. Eu entrei num casamento sem Ele estar comigo. Eu entrei num negócio sem Ele estar comigo. Eu entrei na escola sem Ele estar comigo. Por que que a gente passa problemas? Não, problemas é normal, mas por que que a gente não soluciona problemas em várias áreas da nossa vida? Porque a gente não coloca Jesus na história. E aqui está dizendo o quê? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Não é verdade? E ele fala várias coisas aqui. E uma coisa que eu acho interessante, porque assim, ó, tudo ele fala, não temas, eu te remi, tu és meu, né, e tal, nenhuma chamadeira a ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, certo? E aí o que acontece? Tudo isso ele fala de mim, mas eu deixo ele entrar na minha vida? Eu deixo ele participar? Porque ele fala, tu és meu, mas eu falo, eu sou teu. Porque ele pode até falar, tu és meu, e eu não deixar ele entrar na minha história. Então ele pode até prometer, esse versículo pode até ser muito inspirador, mas se eu não abrir a porta para ele entrar, não acontece. E eu não estou falando isso para você somente, que é visitante, ou que não é muito firme em Deus, ou isso, aquilo. Eu estou falando isso principalmente para você que é crente. Porque os crentes que há mais tempo estão na caminhada com Deus, que tem mais dificuldade de abrir a porta para Deus entrar. Sabe por quê? Porque acha que já está aberta. Não é verdade? Olha, tem gente, quando eu não era crente, eu sabia. Se Deus está comigo, Ele é muito burro. Eu falava assim. Por quê? Porque eu só bagunço a vida. Eu não era crente, eu ia por umas loucuras. Eu falava, se Deus está comigo, Ele é muito burro. Por causa que eu não estou indo para lugar nenhum. Você acha que Deus está comigo? Não está. Agora o problema é que depois que eu virei crente, depois que eu me tornei cristão, aí eu acho que Ele está comigo em todo momento. Mas se eu não abrir a porta para ele, ele não está. Como é que eu vou entrar em alguma coisa achando que ele está comigo se eu não abrir a porta para ele entrar? Eu me lembro quando eu fui casar com a Raquel, nós fomos nos casar, a gente se conheceu, e a gente ficou durante um mês. Fizemos um jejum chamado Jejum do Silêncio, jejum de conversa. Por quê? Nós queríamos uma resposta de Deus em relação ao nosso casamento. A gente queria uma paz, a gente queria uma direção para saber se aquilo que a gente estava fazendo era da vontade de Deus ou era do meu coração e do coração dela. Então a gente fez um jejum de palavras para a gente não conversar um com o outro, para que Deus pudesse imprimir no nosso coração. Por quê? Por causa que se eu ficasse conversando com ela e ela conversando comigo, eu me alimentaria do que ela falava. E ela se alimentava do que eu falava. Mas se a gente parasse de conversar, das duas uma, ou aquilo acabava,
ou então Deus iria ser a nossa fonte de alimentação, iria nos unir. E aí a gente ficou um mês sem se falar, pedindo para Deus, Senhor, entra nessa situação, mostra quem Ele é, mostra quem ela é. Deus, se não for a pessoa para mim, que o Senhor tire do meu caminho. E era uma oração de nós dois. E foi engraçado, porque olha só, aquele um mês que a gente ficou sem se falar, foi o mês que mais a gente recebeu confirmações. Eu fui num evento, primeiro foi o seguinte, ó, a pastora da Raquel, ela era uma mãezona para Raquel. Então ela chegou para mim, botou o dedo na minha cara e falou assim, você vai levar a minha filha, pois eu vou falar uma coisa para você, eu vou subir no monte para orar. E se isso não for de Deus, vai desfazer, porque você não vai estragar a vida da minha filha. Falou bem assim. Eu valorizei aquilo. Sabe, eu gosto das coisas difíceis, porque as coisas difíceis mostram que vale a pena. E a Raquel era muito difícil. A Raquel era tão difícil, que ninguém da igreja dela conseguiu chegar perto dela. Ninguém. Não é verdade? E eu ouvi as histórias. A Raquel era assim, ó, sentava aqui com as meninas. Se sentava um menino do lado, ela falava assim, o que você está fazendo aqui? Você não está vendo que só tem menina? Sabe? Era assim mesmo. Não deixava menino nenhum se aproximar. Certo? Você sabe por que eu consegui ganhar a Raquel? Por causa de oração. Porque eu pedi para quem deveria pedir, que era para Deus. E eu não pedi pela Raquel, eu pedi por uma esposa. Entendeu? E é engraçado porque assim, isso a gente se identifica. Por causa que, por ser tão difícil, que eu percebi que de repente tinha algo diferente ali. Não era uma menina que se envolvia com qualquer pessoa, não era uma pessoa que ficava envolvida em qualquer lugar. Ela estava ali sempre perto de pessoas certas, difícil de se aproximar, entende? Então eu falei, puxa, isso é uma coisa de Deus. E foi aonde que a gente começou a se aproximar, a se conhecer. Mas olha, desde o começo do nosso relacionamento a gente falava, Deus, entra aqui no nosso meio, mostra as coisas, guia-nos, direciona-nos, faz alguma coisa no nosso meio para a gente poder entender melhor, sabe? Convidando Deus para entrar no nosso casamento, convidamos Deus para entrar na vida dos nossos filhos, convidamos Deus para entrar nas nossas decisões, sejam elas profissionais, sejam elas espirituais, com os filhos, com a família, em tudo. E em tudo que Deus entrava, a gente passava pela água e a gente não afundava. Em tudo que Deus entrava, a gente passava pelo rio e ele não submergia a gente. E aí a gente falava assim, é porque a gente está fazendo certo? Não, não mesmo. Muito pelo contrário, a gente às vezes fazia tudo errado. Mas porque Deus estava no meio, havia solução. Porque Deus entrava no meio, havia resposta. A gente nunca passou por um problema sem saber o porquê que estava passando por ele. Olha só. Você sabe que tem muita gente que passa pelo problema, não sabe por que está passando, sofre, quase morre. Aí quando chega do outro lado, o problema continua ali ainda. Só que, o que a gente faz? A gente evita olhar para ele. Problema de marido e mulher é uma coisa engraçada, né? Porque é assim, ó, o problema está ali, você não resolve ele. E como é que você faz para não ter mais aquele problema? Você procura não tocar mais naquele assunto. Porque você sabe que se tocar naquele assunto, dá treta, dá briga. Não é verdade? Quando Deus está no meio, não é assim. Deus, ele traz à tona e ele resolve. Ele soluciona. Aí aquilo é uma transformação que Deus causa no casal, na vida do filho, na vida da filha, na vida do trabalho, entendeu? Nas pessoas do trabalho. É uma coisa que Deus vem e resolve quando ele está na história. O nosso grande problema, talvez como brasileiros ou como latinos, é porque a gente tem uma cultura de Jesus. A gente acha que Jesus está ali, quando ele na verdade não está. Você conhece a história de Sansão? Você já ouviu falar de Sansão? A história de Sansão é o seguinte, Sansão, a Bíblia fala que ele foi consagrado ao Senhor, era um nazireu, né? Ele não cortava o cabelo. E a Bíblia fala assim que a força de Sansão, ele é um cara muito forte, estava concentrada no seu cabelo. Só que Sansão, apesar de ser um homem consagrado ao Senhor, ele não vivia segundo as ordens, as leis de Deus. Ele fazia muita bagunça, o negócio dele era a mulher. Então ele passava o rodo, pegava todas, ia para lá, ia para cá, e havia uma regra específica que ele não podia se relacionar com as mulheres estrangeiras, mas eram as mulheres que ele mais queria, e ele catava. Até o momento que ele brincou tanto com a presença de Deus, que aí uma delas, que é a tal da Dalila, começou, Sansão, ela era dos inimigos, e os inimigos falaram assim, ó,
tira dele da onde que é o segredo da força dele, porque ele destruía os inimigos. Aí ele, da onde que é essa força? Fala pra mim, você não me ama. Ah, você não me ama. Era bem assim que ela fazia. Você não me ama, você não confia em mim, tá vendo? Você não fala pra mim. Até o momento, tanto que ela fez, ela conseguiu extrair. Mulher sabe extrair as coisas do homem, né? Aí até o momento que ela pegou e dobrou ele. E o que aconteceu? Ele pegou, foi lá, cortou o cabelo dele, aí os inimigos entraram. Na hora que os inimigos entraram, a Bíblia diz assim, ó, achava Sansão que Deus estava com ele, mas o Espírito Santo tinha se retirado dele. E na hora que ele se levantou, achando que ia ter força, não tinha mais força. Aí foi preso, foi envergonhado. A Bíblia fala assim que os inimigos arrancaram os olhos dele, colocaram ele nos pilares, né, do templo daquela época, para ficar à mostra mesmo que eles tinham perdido. Depois colocaram ele amarrado naqueles moinhos de burro, sabe, que fica girando assim, para, tipo assim, humilhar mesmo ele. E aí a palavra de Deus fala assim que num determinado momento ele se arrependeu e falou, Deus, por favor, me dá mais uma chance, torna a me dar a minha força, para que eu honre o teu nome, porque eles estão envergonhando o teu nome. E aí a palavra de Deus fala assim que o cabelo dele começou a crescer, ele adquiriu força, e aí ele destruiu aquele templo, e mais pessoas ele matou na morte dele do que na vida. Ele achava que Deus estava com ele, mas não estava. E esse é o nosso problema, muitas vezes. Achamos que Deus está conosco, mas Ele não está. E qual que é a melhor forma da gente identificar que Deus não está conosco? É a gente ver que os problemas persistem. As lutas continuam. A gente não vê aquele problema solucionado. O nosso coração ainda não está em paz. Eu sempre digo assim que o resultado de uma vida com Deus é paz. E paz não quer dizer somente problema solucionado, mas quer dizer que você está ali, naquele lugar de descanso, mesmo que tudo esteja caindo. E muitas vezes a gente não tem isso. Então é importante a gente identificar. Não adianta, gente, você entrar numa igreja achando que vai apertar um botão e o milagre vai acontecer. Pode ser que aconteça isso, mas nem sempre é assim. A gente precisa entender os processos de Deus. Assim como existem os processos da nossa vida, existem os processos de Deus. E Deus tem um processo em nós. Sabe o que eu acho interessante? Agora há pouco a gente foi ali evangelizar. E eu tenho sempre no meu coração o seguinte, que Deus, Ele sempre marca um encontro com as pessoas. Então eu estou ali, de repente vem um pessoal, sai do produto brasileiro, e aí eu vou lá e abordar, né? E aí eu falei, olha, eu acredito que não é por um acaso. Eu acredito que Deus nos trouxe até aqui para poder falar para vocês que Ele tem um plano na vida de vocês e tal. E eu acredito que não é por acaso. Aí, e quando eu termino de evangelizar, a gente volta, né, lá pro nosso cantinho, fica esperando. E aí vem um filme na minha cabeça assim. Talvez essa pessoa passou por tantas coisas na vida dela, até chegar o momento que ela cruzou com o nosso caminho ali no produto brasileiro. E Deus nos colocou ali para tentar abrir uma bifurcação na vida dela. Abrir um novo caminho na vida dela. Por quê? Porque talvez o processo de Deus na vida dela terminava ali. E ali poderia começar um processo novo, se ela deixasse Deus entrar na vida dela, não é mesmo? Se ela não deixar, vai continuar. Até ela encontrar uma outra pessoa que vai falar de novo do plano de Deus para ela poder entrar. E se ela não entrar, vai ir para um outro lugar, porque enquanto tem tempo, Deus investe na nossa vida. Deus procura a gente, mas chega uma hora que o tempo acaba. Aí já não tem mais o que fazer. Então existem processos. Vou falar uma coisa para vocês todos, inclusive para mim. Nós estamos aqui hoje porque Deus trouxe a gente aqui. Deus trouxe eu e você aqui. Ah, mas Toshio, a sua filha é sua filha. Não, mas Deus trouxe ela aqui, porque senão ela ficaria em casa dormindo. Entendeu? Deus trouxe de alguma maneira. Ou seja, esse ponto aqui, ó, é um ponto de bifurcação, onde eu posso continuar o meu caminho normal, ou eu posso tomar um caminho diferente, que vai me levar para um lugar diferente em Deus. E para quem já tem Deus, eu posso chegar nesse ponto aqui e posso continuar com a minha vida com Deus normal, ou começar uma vida diferente com Deus, vivendo pela fé, vivendo no sobrenatural, realizando coisas, vendo milagres acontecer, entrando num outro nível. Vai depender do quê? Vai depender da minha e da sua decisão. Se eu vou convidar Jesus para entrar na minha história ou não. E é nessa hora que é engraçado, gente. Igreja é uma coisa muito engraçada. Vou falar para vocês.
Porque chega um momento, por exemplo, de um apelo, onde a pessoa convida para ir lá na frente e a pessoa tem vergonha de ir. E um momento onde que, sabe, são coisas simples e banais. E a gente não faz. Porque a gente ouve, a gente entende, mas aí chega na hora de tomar aquela decisão, na hora de receber uma oração, na hora de fazer alguma coisa, a gente simplesmente trava. Como se a gente não precisasse. Olha só, eu falei várias coisas aqui, mas para você entrar numa solução, é muito, muito, muito simples. Muito simples. É tão simples que é até absurdo. Como fazer para convidar Jesus para entrar na minha vida? Como fazer para Deus participar da minha vida? É simples, convida. Mas como? Simplesmente chama, Jesus, entra na minha vida a partir de hoje. Sabe aquela oração de aceitar Jesus? Talvez a grande maioria já fez um dia na vida, não é mesmo? Mas nunca levou a sério. Então, faz aquela oração. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, mas entra no meu coração. Guia a minha história a partir de hoje. Toma-me pelas tuas mãos e me guia segundo a tua vontade. É uma oração que normalmente as pessoas fazem, mas que na prática não é bem assim. Mas é assim que começa. Você sabe, quando eu me converti, quando Deus me pegou, foi num acampamento jovem. E ali eu aceitei Jesus. Ali Deus começou a fazer algo na minha vida. Eu não comecei a ir na igreja a partir daquele dia. Eu demorei uns 6 meses até começar a ir na igreja de verdade. Mas ali foi um começo. Foi ali que eu fiz com toda sinceridade aquela oração. Entra na minha vida. E é essa a questão. Por causa que quando você abre a porta, ele entra. Mas ele só vai mexer quando você permitir também. Ele só vai mexer nas coisas quando você deixar. E às vezes ele quer mexer nas coisas, mas você não deixa, eu não deixo. E aí por isso que não muda. O que é deixar Jesus mexer nas coisas da nossa vida? É quando, por exemplo, ele quer consertar aquilo que está tendo problema. E às vezes é incômodo e aí a gente não deixa. Às vezes ele quer mexer no nosso coração. Sabe, tem tantas pessoas, hoje em dia tem tanta gente vivendo uma carência emocional. E não estou falando só de jovem não, estou falando de adulto. Pessoas que necessitam de alguém. Pessoas que descarregam as suas carências nos filhos, no marido, na esposa. Você sabia que tem gente que tem uma carência emocional no marido e na esposa? O que é isso? É tipo assim, são pessoas que o mundo dela gira em torno daquela pessoa. E ela não se vê sozinha, ela não consegue se ver, não sozinha no sentido de não estar mais casado, mas eu estou falando assim, ela não consegue ter uma vida emocional equilibrada por causa que a vida dela depende do marido ou da esposa. E aí as coisas se acabam um momento. Chega um momento que o problema vem. É uma dependência emocional tão forte que ela não consegue se manter equilibrada. Pessoas solteiras que têm dependência emocional, sabe, você já ouviu falar na época que a gente é jovem que é assim, né? E aí eu preciso encontrar uma esposa, eu preciso encontrar um marido, eu preciso encontrar alguém. Aí a minha pergunta é, por que você precisa? Você não vai viver sem isso? Hoje em dia não é mais nem isso, né? Hoje em dia tem gente que não vive sem um telefone, não vive sem uma internet, não vive sem não é mesmo? Tem gente assim. Uma dependência emocional nas coisas, e por isso não consegue ter um equilíbrio. Ou seja, Jesus ele só vai poder mexer nisso quando a gente permitir. Eu estava conversando hoje no estudo do batismo, né, com a Tati, e aí eu estava falando assim que às vezes as pessoas falam assim, né, é porque eu quero parar de fazer tal coisa, eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Não é que não consegue, é que a pessoa realmente não quer, né? Olha só, na nossa vida, todas as coisas ruins e boas estão acessíveis para todo mundo, não é mesmo? Se eu quiser sair fazendo coisa mal, coisa ruim, cometendo crimes e pecados, eu posso sair fazer. Porque está tudo acessível. Só que é minha decisão fazer ou não. Não é mesmo? É sua decisão fazer ou não fazer. Então não adianta a gente falar assim, eu quero parar, mas eu não consigo. Não, é sua decisão. Se eu quero parar, eu decido parar. Se eu quero evitar cometer um crime, eu decido não cometer. Só que isso também, o centro disso é porque a gente tem a liberdade. Liberdade não é você estar num lugar onde você só tem coisa boa e você não pode fazer coisa ruim. Não, liberdade é você saber que tem coisas boas e ruins e você decidir fazer o certo. É por isso que no Jardim do Éden, tem gente que fala assim, mas por que Deus colocou ali a árvore já que não queria que eles comessem do fruto, né? Eu falei, não, porque senão não seria uma escolha. Então eu só coloco coisa boa e fecho as portas. Não é escolha, prendeu.
Então Deus falou, tá ali, ó. A árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Dessa daí você não come, porque se você comer, você vai morrer. Ele comeu. Entendeu? Ou seja, ele exerceu a liberdade dele de escolher? Exerceu, mas tomou a atitude errada. Por causa disso, nós sofremos a consequência, não é mesmo? Eu acho que quando chegar no céu, eu vou falar com Adão. Eu falei, Adão, gomei, né, cara? Pisou no tomate, hein, mano? Né? Estragou todo mundo, poxa. Né? Mas é uma questão que é uma liberdade. Entende? Deixe Deus entrar na sua vida. Deixa Ele dominar as suas decisões. Irmãos, se tem uma coisa que é maravilhosa, é quando Deus começa a manifestar frutos através de nossas vidas. E como que Ele vai fazer isso? Quando eu deixo Ele tomar conta. Quando eu deixo a minha vida no controle dEle, aí Ele me leva para os lugares. E mesmo que, igual eu falei no começo, mesmo que seja estranho, mesmo que os caminhos que Ele tome sejam caminhos diferentes do que eu penso, ou fora do entendimento, mas eu sei que está na mão dEle, então eu posso confiar. Você pode confiar em Deus? Não responda, só pense. Você consegue? Você pode confiar em Deus? Porque tem pessoas que falam, eu confio em Deus, mas não confiam. Falam isso porque já estão acostumadas a falar. Não é mesmo? Se eu perguntar assim, por exemplo, para o Sussum, você confia em Deus? Eu confio. Mas a questão não é essa. A questão é como confiar em Deus. Porque confiar em Deus é você entregar as coisas na mão dele e deixar ali tranquilo. E é difícil fazer isso. Uma vez eu estava conversando com uma senhorinha, uma japonesa, a gente estava mostrando, evangelizando ela, e aí eu estava falando para ela a respeito de algumas coisas, e ela falou assim para mim, puxa, toda essa história de Jesus ela é legal, mas ela é um pouco difícil de acreditar. Né, Isabela? É difícil de acreditar. Ó, Raquel, dá um jeito dessa menina aqui. É aí o que acontece. Presta atenção no culto. É simples assim. Aí o que aconteceu? Ela falou pra mim, é difícil de acreditar. Aí eu falei assim, por que é difícil de acreditar? Foi por causa que eu não vi. Então é difícil. Aí eu falei pra ela assim, olha, vou te explicar por uma outra forma. Quando você vai no banco, você vai lá no banco e você, né, quer fazer qualquer tipo de operação, você entrega a sua caderneta, o seu INCAN pra mulher, não é verdade? É. E aí você, por exemplo, quer tirar 10 mil. Você lá escreve no papel, ela tira. É isso mesmo. E aí ela vem e traz pra você tudo certinho? Traz. Aí eu perguntei pra ela assim, você conhece aquela mulher? Ela falou, não. Eu falei, o que te garante que ela não vai fazer alguma coisa errada? Né? E esses tempos atrás saiu, né, no noticiário que uma mulher do banco do correio roubava as pessoas, roubava o correio pegando a mais. Aí ela ficou assim, né, na hora assim, pensando, eu falei, pois é, o que te garante isso? Aí eu falei, eu vou te explicar o que te garante isso. O que te garante é que ela é uma profissional naquela área e que ela sabe o que está fazendo. E por isso que você confia nela. Aí ela, é verdade. Eu falei, pois é, Jesus é um profissional na área do que ele faz. E por isso eu posso confiar nele. Não é porque eu o conheço, é porque eu sei que ele sabe fazer o que ele faz. Você não me conhece, mas eu trabalho com design gráfico. Aí você liga para mim e fala assim, Toshio, você pode criar para mim um cartão de visita, um panfleto? Posso, quanto que é, tanto. Toma, tá pago. Você confiou no meu trabalho, mas você não me conhece. E por que você confiou no meu trabalho? Porque eu sou profissional naquela área. Você está entendendo como a gente coloca dificuldades para andar com Deus? Eu falei uma vez, né? O problema somos nós dificultamos. Porque é tão simples andar com Deus. Olha só. Quando você pensa em Jesus, você já pensou numa igreja evangélica, numa placa de uma igreja, num pastor que rouba, num irmão que fala que é crente, mas não dá um bom testemunho, e você coloca 1 milhão de coisas na frente de Deus que não é Deus. Não é Deus. Quando eu penso em dinheiro na igreja, eu penso naquela igreja que o pastor rouba, que o pastor mente, que o pastor engana, mas aquilo não é Deus. É o homem. E aí eu acabo poluindo o meu relacionamento com Deus por causa do que os outros fizeram. E nós precisamos entrar num momento de purificação do nosso coração para a gente discernir o que é Deus e o que é o homem. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando é Deus. Como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Se eu não conhecer a palavra, se eu não tiver um filtro, eu não vou saber.
E aí, de repente, eu estou falando sobre esse monte de coisa. E aí, de repente, em um determinado momento da minha vida, eu falho. Eu acabo cometendo um erro. Aí você vai julgar Deus por causa do meu erro? Está errado. Porque o homem pode falhar sim. O homem pode falhar, mas não é porque o homem falha que Deus vai falhar. Então eu tenho que manter o meu relacionamento com Deus purificado, para que eu não venha a deixar Jesus por causa das pessoas. Entendeu? Isso é muito sério. Então tem coisas que a gente complica demais, quando na verdade é só você falar, poxa, quem que é o Criador? É Jesus, então eu deixo na mão dele. Então eu vou ser guiado por ele. E se Jesus te guiar para uma igreja toda arrebentada, toda esquisita, mas esse ele me trouxe, então ele sabe o que ele está fazendo. Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, olha, são experiências assim que são engraçadas até. O irmão chega para mim e fala assim, Toshio, ora por mim, estou precisando de um trabalho. Aí a gente ora, aí Deus dá o trabalho. Aí ele liga para mim, Deus me deu um trabalho, que bênção, glória a Deus. Um mês depois está largando trabalho. Eu falei, Deus não deu? Ah, não, irmão, aquele trabalho, pelo amor de Deus, tem um chefe lá que grita com todo mundo, tem um outro cara que é isso, que é aquilo. Eu falei, Deus errou então, né? Deus errou. Por quê? Porque deu um trabalho ruim. Não, é porque ele não confia. Se Deus colocou ele ali, naquele lugar, é porque Deus sabia o que estava fazendo. É que a gente não quer passar pelas coisas. A gente não quer entrar no processo de Deus. Eu vou falar uma coisa, todos nós estamos no processo de Deus. Eu estou num processo de Deus, aprender a viver pela fé. Aprender a viver pelo que não vê. Você está num processo de Deus, eu falo assim que a gente está num processo de desenferrujamento. Né? Por quê? Porque a gente estava um tempo parado, agora a gente voltou a andar. Então ainda tem uns creque, croque, não é mesmo? Outras pessoas estão num outro processo que é o quê? Onde Deus está lapidando o coração, está tentando alcançar, está tentando mostrar. Outras pessoas estão num outro processo. Todo mundo está num processo. Só que a gente quer fugir dos processos de Deus, porque não são agradáveis em determinados momentos. Não são. Quer ver uma coisa? É fácil você falar, eu tenho fé em Deus, quando sua conta está gorda. Não é mesmo? Eu tenho fé em Deus quando você tem saúde. Eu tenho fé em Deus quando está tudo certo. E quando sua conta está magra? E quando você está devendo o dinheiro do cartão de crédito e não tem como pagar? E quando a doença bate na porta? E quando você tem que faltar no serviço? Será que a gente consegue ainda ter fé em Deus? Será que a gente consegue ficar firme? A fé não é quando está tudo bem. A fé é quando está tudo mal. O milagre, ele acontece, não é quando está tudo bem, porque quando está tudo bem não precisa de milagre, não é mesmo? É quando está tudo mal. Então todos nós estamos num processo, Deus quer conduzir a gente para um outro nível. E se a gente não começar a permitir, o tempo vai passar e a gente não vai ver os milagres acontecendo, a gente vai ouvir muitos testemunhos, quem não gosta de testemunho, não é mesmo? Mas a gente não vai viver os nossos testemunhos. Eu ouço às vezes as pessoas contando, eu acho maravilhoso, porque Deus mudou meu casamento, Deus mudou minha família, Deus mudou minha vida. Olha, até ano passado eu vendi um almoço para comprar a janta, mas hoje Deus me deu vitória financeira. E olha, gente, financeiro também está na Bíblia, tá? Estou falando isso porque tem pessoas que estão vivendo milagres. Estão vivendo milagres. Mas porém outras pessoas não vão viver, porque não permitem que Jesus entre na história. Porque colocam tantas as barreiras. Quero te dar um conselho. Tira as barreiras. Muda a maneira de pensar sobre Deus. Às vezes você tem tantas dúvidas, e eu falo isso para todos nós. Às vezes a gente tem dúvida em relação à pessoa que prega, à igreja. Procura tirar essas dúvidas. Procura uma explicação. Mas não procura uma explicação com o coração fechado. Porque tem gente que fala assim, né? Porque começa a julgar, né? Porque a igreja é isso, pastor aquilo, não sei o quê. Só que não quer realmente saber, ele quer criticar. Procure saber. E procure entender o que está acontecendo ao seu redor. Olha só, eu lembro de uma vez eu estava sentado num Shokudō, eu não era convertido ainda. E eu morava em Nagoya. E aí um cara sentou do meu lado, tinha acabado de entrar no serviço. Ele falou, tudo bem, tudo bem. Quanto tempo você está aqui? Há tanto tempo. Começou a conversar comigo. E ele chegou para mim e falou assim, escuta, o que você faz final de semana? Quando ele falou isso, ligou um alerta dentro do meu coração. Eu falei, esse cara é crente, certeza.
para perguntar do meu final de semana, e cara é crente. Aí eu falei, você é crente? Eu falei, eu sou. Eu falei, cara, eu não gosto de crente e tal. E já deu uma latada nele, porque eu era assim, eu não gostava de crente. Né? Eu não posso falar, eu tinha uma birra de crente. Eu falei, cara, não me convida para ir na igreja, não me convida para churrasco, não me convida para futebol, eu não vou. Aí ele olhou para minha cara assim, falou assim, puxa, cara, você é, né, como é que ele falou? Você é muito arisco. Eu falei, não, pelo amor de Deus, em todo lugar que eu vou tem crente. Eu estava trabalhando nesse lugar, era um lugar muito longe de Nagoya, que não tinha brasileiro, só tinha eu de brasileiro. Aí entrou um outro brasileiro, crente. Você acredita? Aí eu falei pra ele, eu falei assim, crente é igual barata e sapato mocassim, tem em todo lugar. Não é possível. E eu não percebi que eu estava tratando ele mal. Mas ele não levou na maldade. Só que quando ele saiu da mesa, ele ficou calado, ele comeu, ele saiu da mesa. Aí ele falou assim pra mim, talvez você não está olhando pelo lado certo. Talvez tem tanto crente em volta de você, porque Deus está desesperado atrás de você. Foi uma bomba que caiu em mim assim, tum! Eu fui trabalhar pensando naquilo. Eu fui para casa pensando naquilo. No outro dia, eu acordei pensando naquilo. Aí, sabe, porque minha cabeça ela funciona muito assim, né, nessas lógicas encaixando. Eu falei, verdade, né? Poxa, tô aqui, todo lugar que eu vou tem um crente. Talvez realmente Deus queira falar comigo. Não é porque os crentes é chato, é porque Deus está atrás de mim. E às vezes Deus está atrás de você. Às vezes Deus cerca a sua vida com um monte de crente a vida inteira, para Ele poder sempre te lembrar que Ele está ali. Mas só que você sempre se sente cercado. Por quê? Porque você é o alvo. Vai chegar um momento que você vai deixar Deus entrar na sua vida. Aí você vai cercar os outros. Não é verdade? É assim. Isso é uma grande prova que se você está nessa situação se sentindo cercado por Deus, é que Deus ainda não entrou na sua vida. Mas Ele quer entrar. E é esse o ponto. Ele quer entrar, Ele quer fazer, Ele quer realizar, Ele quer só um espacinho no teu coração para Ele começar a desenvolver as coisas na sua vida. E aí você não vai mais só ouvir falar, você vai ver acontecer. E você não vai mais ser somente um participante, mas você vai ser um atuante daquilo que Deus está fazendo. Porque Ele só precisa de um espaço, e eu estou falando aqui para você crente. Ele quer um espaço na sua vida. Quer ver uma coisa? Eu conheço um monte de crente que os caras falam, critica, reclama, mas não faz nada para mudar a situação. Não levanta a mão para fazer nada. Não estou falando que vocês não levantam, estou falando que tem um monte de gente que fala muito e faz pouco. Sabe? E eu era desses. Eu olhava a situação e eu não gostava, e eu falava a minha ideia, falava a minha opinião, falava as coisas que eu pensava e tal, não sei o quê. E eu falava assim para Deus, Deus, eu preciso fazer, não adianta ficar só falando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu criticava por causa que, o pastor não faz isso, o irmão não faz aquilo, porque para chegar ao avivamento tem que fazer isso e aquilo. Aí Deus falava assim para mim, então faz. Não, você não é o dono da verdade? Vai lá e faz. Sabe, até o momento que eu injuriei, eu falei, quer saber, eu quero fazer mesmo. E aí comecei a correr atrás porque eu queria fazer. Então eu queria sair do lugar onde eu estava, do quadrado onde eu estava, para poder realizar alguma coisa. Porque não adianta só falar, não é mesmo? É muito fácil criticar. É muito fácil encontrar defeito. Deixa Deus te usar para mudar a situação. Ao invés de você ficar criticando, faz você. Eu escutei uma pregação esses dias que o pastor estava indignado. Né? E eu estou assistindo na internet e o pastor falou assim, que você vem para mim e você fala para fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, aqui eu não vou fazer. Se você acha isso, se você que está me criticando quer fazer isso, abre uma igreja e faz você. Eu falei, tá aí, é isso mesmo. Não é verdade? Olha só, não tem um monte de crente, esses crentes que queimam o filme lá fora. Os crentes estão na igreja e estão falando mal da igreja. Está comendo daquele prato e está falando mal do prato que come. Né? Não estou falando de ninguém aqui, tá, gente? Não são vocês, eu acredito, eu conheço vocês. Mas tem gente que é assim. Entendeu? E é uma realidade. Poxa, está criticando tanto? Então vai lá e faz. Vai lá e abre a sua igreja e faz do jeito que você está achando melhor. Porque às vezes aquilo ali vai até realmente fazer uma diferença. É porque são pessoas que gostam de criticar. Mas olha, Deus está procurando uma pessoa que dê espaço para Ele agir. Uma pessoa que queira Ele, que esteja disponível para Ele. Sabe o que é uma pessoa disponível? Tem uma história na Bíblia, para a gente encerrar, eu acho que é para a gente encerrar. Né? Tem uma história na Bíblia que é assim. O cara estava tendo uma guerra, e aí o que aconteceu foi que o exército inimigo ele ia entrar e ia destruir o povo de Deus. E aí o rei dessa terra
foi clamar ao Senhor. Então eles juntaram, fizeram uma assembleia e começaram a clamar ao Senhor. Clamar, chorar, fizeram jejum, pano de saco e cinza. E aí no meio de um povo, a Bíblia fala assim, que no meio do povo se levantou um homem. O nome dele é Jezreel, olha o nome do cabra. E ele pegou e falou assim: assim diz o Senhor, nessa batalha vocês não vão ter que batalhar, porque o Senhor lutará para vocês, vocês vão ficar quietos, vocês vão só olhar, e Deus vai trazer um grande livramento e tal, e foi o que aconteceu. Aí eu te pergunto assim, esse tal desse Jezreel, quem ele era? Não sei, não aparece antes nem depois, só apareceu naquele momento para profetizar uma passagem que é muito conhecida, que é uma história tremenda de Deus. Mas por quê? Deus não podia usar os famosos da época? Podia, mas eu penso assim, que Deus procurou alguém e não encontrou ninguém, só aquele homem disponível. Às vezes Deus vem, desce na terra e fica olhando e não encontra ninguém disponível. Tá entendendo? Aí Deus tem que usar aqueles lá que já fizeram um monte de erro, sabe? E aí tudo que eles fazem parece ruim, mas porque são os únicos que falam assim, Deus, apesar dos meus erros, eu estou aqui, usa a minha vida. Aí Deus usa. Quando Ele está procurando disponibilidade no nosso meio. Ele está procurando disponibilidade nos velhos, nos novos, nas adolescentes. Disponibilidade. Uma pessoa que olha para o céu e fala assim, Senhor, eu não quero mais a minha vida, eu quero a sua vida em mim. Eu não quero mais lutar para resolver os meus problemas. Eu quero lutar para resolver os teus problemas, Senhor. Eu não quero mais fazer alguma coisa para mim, eu quero fazer alguma coisa para ti. Grava esse versículo no seu coração, deixa ele criar vida em você. Ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quais são as demais? O beber, o vestir, o marido, a esposa, a família, o problema financeiro. Essas são as demais coisas. Então busca primeiro o reino de Deus. Deus está procurando alguém assim, que busque a Ele em primeiro lugar. Não que abandone as coisas, mas que não coloque as coisas como prioridade, mas coloque Ele. Você quer ver as coisas acontecer? Eu te desafio. Viva uma vida com Deus. Eu te desafio. E se não acontecer nada, eu rasgo a minha Bíblia. Eu jogo fora, eu largo tudo, deixo o seu Ângelo na frente da igreja. Estou falando sério. Experimenta. Ah, Toshi, você não está falando comigo, você está falando com... Não, estou falando com você. Com você. Experimenta. Experimenta algo novo de Deus. Não, o sussurro no chamado dele não é as casas, não é os lares. É ou não é? Então vai. Tem um monte de lar precisando de libertação, de cura, de restauração. Entendeu? Se esse é o teu chamado, se é isso que arde no teu coração, então o que você está fazendo parado? Vai e faz. Com intensidade. Faz a diferença. Não é para fazer um ou outro, uma vez ou outra. Não, faz com intensidade, faz a diferença. Bate nos lugares, invista nesse chamado que Deus te deu. Porque eu vou te falar uma coisa, existem 148 milhões de japoneses presos na idolatria, precisando de salvação, que se matam, que se entregam aos vícios, porque não tem ninguém que fale de Jesus para eles. Não é verdade? Você sabia? É injusto da minha parte, da sua parte, falar da idolatria do japonês. Sabe por quê? Por causa que sabe por que eles são assim? Porque eles não conhecem algo melhor. Por isso que eles são assim. Agora, se eles conhecerem algo melhor, você acha que eles não vão largar? Não existe coisa mais maravilhosa do que andar com Jesus. Não existe. Se você não sabe disso, é porque você ainda não conhece o que é andar com Jesus. Quando a gente anda com Jesus, a gente larga tudo. Eu ainda tenho alguns amigos, mas eu tinha alguns que falavam assim, você virou fanático. Eu falava, fanático não, eu virei feliz. Sério. Porque eu não sei te explicar. Eu tenho problema igual a todo mundo, tenho que resolver coisas igual a todo mundo. Mas olha, eu tenho um colo para chorar. Eu tenho alguém para abraçar todo dia que eu quiser. Eu tenho um Deus que me entende, mesmo quando nem eu me entendo. E olha que eu sou homem, então não tenho tanto problema nisso. Imagina a mulher, né? Por que você está assim? Não sei, tu sabe mesmo. Precisa de alguém que entenda. Não é verdade? Eu tenho 2 mulheres em casa. E às vezes as 2 estão viradas. O que eu fiz? Não fiz nada, não sei de nada. Está tudo assim. Ainda bem que existe Jesus na vida delas, que entende elas. Porque é maravilhoso. É maravilhoso, é gostoso. Você sabe por que eu estou aqui pregando? Eu não prego aqui por causa de dinheiro. Eu não prego aqui por causa que é legal. Eu prego aqui porque meu coração está cheio disso. Está cheio.
Eu falo de Jesus porque o meu coração é cheio de Jesus. Eu gosto de estar com os irmãos porque o meu coração é cheio disso. Porque é gostoso, é maravilhoso. Entrega a sua vida para Cristo. Deixa Ele fazer de você alguma coisa. Deixa Ele realizar na sua vida algo diferente para que você veja coisas novas acontecendo na sua casa. A sua família está com dificuldades, entrega a sua família na mão de Deus. Faz aquela oração, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha família. Mas deixa na mão dele, não tira. Porque você vai ver coisas acontecendo. E às vezes vai desesperar. Eu lembro quando eu entreguei o meu pai na mão de Jesus. Teve uma época que eu era solteiro ainda. E eu estava tendo muita dificuldade com meu pai. Eu morava meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu estava tendo muita dificuldade. Eu orei assim e falei, Deus, eu entrego meu pai nas tuas mãos. Gente, piorou. Mas piorou de um jeito. Eu fui procurar o pastor na época, eu fui conversar com ele, porque eu falei, pastor, tá impossível, eu vou mudar de casa. Porque eu não precisava morar junto, eu já tinha 26, 25 anos. Eu falei, não vou. Aí o pastor falou bem assim, é o que Deus quer? Eu falei, pastor, mas tá impossível. Eu falei, não, é o que Deus quer? Aí eu contei pra ele que eu tinha orado, ele falou, pois é, você entregou na mão de Deus e piorou. Será que o problema é seu pai ou é você? Ai, que doido isso aí, viu? Ele falou, será que você saindo dali vai melhorar as coisas? E eu comecei a entender que era o processo. E aí eu fiquei. Aí o dia um milagre aconteceu. Deus criou uma situação, não vou entrar em detalhes, mas Deus criou uma situação. E aí Ele uniu a gente de uma tal maneira. Mas se eu tivesse saído, não tinha acontecido. Minha mãe se converteu na época. Meu pai, ele ainda não se firmou com Deus. Mas o meu pai mudou muito, muito. Por quê? Por causa que a gente se manteve unido, a gente não saiu do propósito. Então, quero te dar um conselho de amigo. Se Jesus ainda não está na sua vida, depois de tudo que você ouviu, você identificou e ele não está na sua vida, deixa ele entrar hoje. Mas se ele tiver, então deixa ele te guiar. Deixa ele te guiar. E se ele já está te guiando, deixa ele te levar para outro nível. É tempo da gente viver outro nível. Amém? Fica de pé um pouquinho, vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre isso, vamos pensar um pouquinho. Seu Ângelo está aqui, mãe, ele vai tocar. Então, feche os olhos por um instante. Só um pouquinho, feche os seus olhos. Por que você tem que fechar os olhos? Não, você não tem. Estou te dando uma sugestão. Mas se você quiser fechar os seus olhos, com certeza você vai ficar mais concentrado. Você vai poder sentir a presença de Deus. Se você fechar os seus olhos e você se concentrar em Deus, você vai sentir a presença de Deus tocando a sua vida. E eu quero te falar algo que Deus está mandando eu te falar. Ele te trouxe aqui. Ele conhece o teu caminhar, o teu levantar, o teu assentar. Ele sabe que muitas pessoas não te compreendem. E você também sabe disso. E até você queria ser diferente. E você não consegue. Mas todos os dias Ele te olha. E o maior desejo do coração dele é poder te dar essa vitória que você tanto deseja, que você tanto quer. E o que Ele está falando para você hoje é, deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu te abraçar de uma maneira diferente. Deixa eu te levar a viver algo diferente do que você viveu. Porque Ele sabe que você acredita nele. Ele sabe. Mas até hoje Ele não conseguiu ter a plenitude da sua vida. E Ele quer ter a plenitude da sua vida. Porque o maior desejo do coração dele é mudar a sua história. É fazer de você uma pessoa diferente. É levantar você para ser o diferencial nessa terra. Então, se você deseja isso, é muito simples. É muito simples. Você não precisa vir aqui na frente, mas você só precisa fazer uma oração. Aí onde você está? Convidando Ele, de uma vez por todas, em definitivo, a entrar no seu coração. E fazendo isso, você não é obrigado a vir na igreja. Você não é obrigado. Fazendo isso, você não vai ter que se converter. Quem te converte, se quiser se converter, é Deus. Não é o homem. Por isso que é muito simples. É só você ir no seu lugar e falar, Senhor, entra no meu coração. Muda a minha história, Senhor. E se eu tiver pecado contra Ti, me perdoa. E Ele vai fazer isso. E a partir de hoje, eu tenho certeza que se você fizer essa oração com sinceridade, tudo vai mudar na sua vida. O seu casamento vai mudar.
A sua vida financeira vai mudar. Os seus filhos vão mudar. Os seus pais vão mudar. Porque o que tem que mudar é você. E quando você muda, tudo muda. Aquilo que você não consegue controlar, você vai conseguir controlar. Aquilo que você nunca conseguiu vencer, você vai conseguir. Porque agora quem está na história é Ele, é Deus, é Jesus. Quando você passar pelas águas, Ele vai estar contigo. Ele vai tomar você nas mãos dEle. E Ele vai dizer, você é meu, você é minha. Nada vai te tomar mais das minhas mãos. É assim que Ele vai fazer com você. Então eu vou orar aqui. E se você quiser, você pode orar e fazer a sua oração, convidando Ele para entrar na sua vida. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. E eu também, junto com os meus irmãos aqui, Senhor, eu quero entregar a Ti a minha vida, Senhor. Eu quero, Deus, te convidar para entrar na minha vida, Pai, novamente. Ou, Deus, entrar nas áreas da minha vida que o Senhor ainda não entrou. Deus, em nome de Jesus, nós estamos em processos diferentes, mas, Senhor Deus, o mesmo é o caminho, que é o caminho de o Senhor entrar na nossa vida. Então, por favor, Espírito de Deus, eu peço nesta hora, que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor entre na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, e nos conduza para uma vida diferente, para uma vida, Senhor Deus, de vitória, de resultados, Senhor. Deus, até hoje, Pai, talvez nós não tenhamos resultados em algumas coisas, mas eu quero ter resultado a partir de hoje. Porque o Senhor diz na Tua palavra aqui em Isaías, que quando eu passar pelas águas, o Senhor estará comigo. E quando eu passo pelas águas e o Senhor está comigo, eu não afundo, Senhor. Eu estou cansado de afundar. Eu estou cansado de afundar, eu estou cansado de desistir. Eu estou cansado, Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero a partir de hoje, Senhor Deus, andar contigo sobre as águas. Eu quero a partir de hoje, Senhor Deus, mesmo que eu entre no fogo, Senhor, o fogo não vai arder em mim, eu não vou me queimar, porque o Senhor está comigo. E eu quero a partir de hoje, Senhor Deus, te convidar, entra em todas as áreas da minha vida e me conduz a essas verdades, me conduz, Senhor Deus, a ter essa vida, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos. Por favor, Pai, por favor, que hoje comece um tempo novo na nossa vida. Que hoje comece um tempo de conquistas, de vitórias, Senhor Deus. Um tempo, Senhor Jesus, de coisas novas na minha vida, na vida dos meus irmãos, na nossa família, Senhor Deus. No nosso trabalho, na escola, em todas as áreas, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Para que, Senhor Deus, as pessoas conheçam quem Tu és. Muda a nossa história a partir de hoje. Eu creio nisso. Eu Te agradeço porque eu creio nisso, Senhor. E eu tenho fé, Pai, de que isso vai acontecer a partir de hoje. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.